Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo de Literatura em Língua Inglesa 1. Eu sou a professora Mariana. Alguns de vocês já devem conhecer minha carinha aí de outras aulas, não é mesmo? Sejam bem-vindos, então, uma boa noite, nossa primeira aula. Antes de eu passar a palavra e chamar oficialmente o nosso professor, apresentá-lo para vocês, aqueles recados de sempre, as atividades da disciplina já estão lá no ambiente, vocês podem acessá-las. Os vídeos também que o professor gravou, a gente disponibilizou para vocês lá na sala do café, tá? Como vocês já sabem, mas não custa relembrar, no Teams a gente mantém as câmeras e microfones de vocês desligados, mais para um melhor andamento da aula, mas vocês podem mandar, o chat fica disponível e vocês podem mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta no chat, de preferência, perguntas com relação ao conteúdo, com relação à aula. Quando vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma outra disciplina ou sobre alguma coisa, alguma questão que seja mais prática, podem mandar para nós lá no Fale com o Mediador, que a gente sempre atende vocês todos os dias, vocês sabem disso, tá? E daí, pessoal, lá no final da aula, se a gente tiver um tempinho e sobrar uns minutinhos aí para a gente conversar um pouco, aí o professor Joaquim liberando, a gente libera as câmeras e microfones de vocês para a gente conversar um pouquinho, tirar umas dúvidas. Certo, pessoal? Boa noite, professor Joaquim. Seja muito bem-vindo novamente. Boa noite, professora Mariana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alegria estar aqui. Que bom. Seja muito bem-vindo, professor. Como sempre, professor velho de casa, vocês já devem conhecer. E uma excelente aula, como sempre. Precisando qualquer coisa, estou aqui. E aproveitem, pessoal, aproveitem o momento da aula para tirar as dúvidas de vocês. Mandem aqui, conversem com a gente no chat. Obrigado, professora Mariana. Então, gente, esse é o nosso primeiro encontro nessa belíssima disciplina, nesse belíssimo componente que é Literaturas em Língua Inglesa 1. Eu sou o professor Joaquim Gama de Carvalho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. To talk about literature. Que coisa. Existe um programa melhor do que esse? Não existe, né? Estamos aqui nesta ágora para falarmos de algo tão caro, não apenas ao nosso curso, quanto ao exercício da própria humanidade, que é literatura. No nosso caso, circunscrita à produção, especificamente falando agora de literatura em inglesa 1, circunscrita à produção de obras na Inglaterra. Antes da gente começar com a aula itself, eu queria mostrar para vocês, é muito importante, ah, o nosso plano de curso, tá? Deixa eu só abrir aqui a janela, pronto, para poder aí poder vocês verem corretamente. Só sinalizem, por favor, se vocês estão vendo. Tudo bem? Todo mundo consegue ver? E Sim, também. prof, tá? Ótimo. Então, essa é a nossa disciplina, Literatura em Língua Inglesa 1. Ela tem... Gente, lembrando que esse plano está no ambiente de aprendizagem de vocês, vocês podem ter acesso, tá? At any time. Um, e a nossa disciplina ela tem 80 horas, né, de duração. Ela prevê ali uma análise dos períodos, né, os períodos magnos, vamos dizer assim, que compuseram, né, que compõem ainda a facção literária em língua inglesa, né, o fazer literário em língua inglesa. E a gente vai passar neste curso todas essas épocas aqui. Né? Então, nós vamos reconhecer e considerar o papel histórico-cultural da língua, bem como as suas implicações sociais, criar relações de outras linguagens, a partir da compreensão dos aspectos estruturais e sociais da linguagem literária. Então, sempre é muito importante a gente ter isso em mente, a gente, desde o início, né? From the very beginning. Língua e cultura
e a literatura é um elemento de cultura, elas não são dissociadas. Não faz sentido você pensar língua e literatura, é, pensá-las, estudá-las como coisas estanques, como coisas dicotômicas. Não, não é uma dicotomia, elas compõem uma unidade. Tá? A língua é um elemento cultural, assim como a literatura produzida na língua daquele país também é. Tá? Então, a gente quer compreender as relações entre história e literatura no caminhar do povo inglês e norte-americano, conhecer os principais nomes das obras literárias inglesas, tá? Depois as norte-americanas também, na próxima matéria, e perceber as linguagens como espaços de construção, compreender e respeitar as diversas manifestações culturais, sempre abarcando, né, língua e cultura, avaliar diferentes análises literárias a partir dos pressupostos teóricos da teoria literária. Né? A gente vai aqui analisar as obras, mas vocês vão ver que volta e meia alguns aspectos teóricos eles comparecerão para ajudar a nossa análise, porque é para isso que a teoria literária ela existe, não como um substituto do texto literário em si, mas como uma grande ferramenta de compreensão. A boa, a grande crítica, a crítica necessária, ela é fundamental para elucidar, para clarear, inclusive, pontos que às vezes se tornem obscuros ou de difícil penetração. Por quê? Porque literatura é feita com linguagem, e linguagem tem os seus entreveros, às vezes. Né? Então, a crítica literária, ela funciona exatamente para isso. Vocês vão ver que em algumas das coisas, ou melhor, em todos os momentos que nós iremos analisar aqui, da produção literária inglesa, aparecerão alguns críticos literários para nos ajudar. Né? Nós começaremos a nossa viagem, né, literária, que se inicia hoje na Idade Média. Nós vamos ver hoje, né, a literatura inglesa e a literatura anglo-saxônica, assim chamada, e a literatura produzida no que veio depois da Idade Média. Né? A chamada literatura anglo-saxônica já faz parte da Idade Média, e depois a gente vai até século XV, mais ou menos, com Chaucer. Né? Aqui estão as obras, se vocês quiserem saber, podem observar o plano detidamente, né? Lá no ambiente de vocês. Lá no segundo momento, nós falaremos sobre ele, o grande bardo, né? William Shakespeare. Teremos uma aula só sobre ele, de tão importante que ele é. E nós continuaremos o nosso percurso analisando o que se produziu de literatura, e foi muita coisa grande, entre os séculos XVII e XVIII. No século XVII, nós temos a presença da chamada literatura augustina, né? Representada principalmente por Milton, Defoe e Swift, e nós terminaremos analisando como se deu na Inglaterra as manifestações românticas lá. Nós temos alguns autores que nós estudaremos que são exemplares deste período, né? Temos a metodologia da disciplina, né? Que, como acontece em toda a mecânica da disciplina, vocês já estão habituados a ela. A maneira de avaliar, vocês também já sabem, né? Tem uma prova presencial, as atividades de estudo, as atividades de conhecimento gerais e o mapa, né? Com os quais eu creio que vocês já estão acostumados. Então, é super importante a gente tratar, apresentar esse plano, para que vocês saibam, né, o roteiro da nossa viagem, para onde é que você está levando a gente. Então, a gente vai por aqui, por esse caminho que eu estou propondo a vocês. Ok? Deixa eu abrir aqui uma outra. Pronto. Eu quero essa daqui. Vocês conseguem ver esse aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês? Com essa figura importantíssima ali, meio que entre a concentração e estar absorvido e o maravilhamento diante de um texto. Vocês estão vendo aí esse primeiro slide? Prof, ainda não. Não? Acho que você tirou o compartilhamento e não, talvez não subiu de novo, ou não, ou tenta subir de novo. Só apareceu o do plano, né? Beleza. Isso, o plano apareceu. Beleza, acho que agora vai. Pronto, acho que agora foi.
Agora foi. Muito. Porque aqui, já de início do nosso diálogo, esta grande figura, para mim, uma grande figura é, do não só ele foi crítico e ele foi literato também, mas acho que da própria humanidade também. E saberia dizer que figura está representada aí nessa pintura, nessa tela, e alguém já ouviu falar deste senhor ali meio entre circunspecto e curioso, observando ali um escrito? Alguém saberia me dizer quem é? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês no chat aqui. Podem usar o chat. Alguém já ouviu falar? Vocês continuam vendo o slide, gente? Continuam, né? Sim, sim. Estamos Obrigado. vendo. Tá normal, prof. Tá. Alguém colocou Chaucer? Não, não é Chaucer. Chaucer vai aparecer daqui a pouquinho. Tem uma figura dele também. Alguém saberia dizer? Não vale. Dica! Não vale ler a legenda lá da imagem, não. Pode ter a fonte da imagem. Yes, Michele. Samuel Johnson, o famosíssimo, celebérrimo Dr. Johnson. Por que eu coloquei o Dr. Johnson aí? Por muitas razões. Foi uma grande figura é, literária, ele próprio era literato, ele é autor de poema, ele é autor de textos de altíssimo gabarito, só que ele não parou por aí. Samuel Johnson é autor nada mais nada menos do que um dos dicionários mais importantes já compostos, né? Na língua inglesa, não sei se vocês sabem disso. Foi um grande crítico literário, para muitos, talvez o maior, pelo menos do mundo anglófono. Segundo outros, como para Harold Bloom, por exemplo, talvez o maior de todos os tempos, né? Era o grande parâmetro de Harold Bloom, o grande crítico, né? Falecido há não muito tempo, né? O grande Harold Bloom, falecido há pouco tempo, talvez aí uns 5 anos, ok? Né? Que tinha ele por parâmetro, né? E também porque era uma grande figura humana. O, o, o Johnson, que vivia em meio aos livros, também amava estar entre as pessoas. Ele costumava dizer que o dia em que ele não conhecia uma pessoa nova, para ele era um dia perdido. Né? Era um grande paurador, era um grande conversador. Sim, a palavra é essa mesmo. No meu Nordeste, de onde eu venho, às vezes vocês dizem, fulano de tal é muito conversador, né? Fala muito, né? Fala assim muito. Como é que a gente fala? Como é que fala aqui no Sul, Sudeste, chaveco, né? Mas não, ele era um conversador no bom sentido mesmo. Ele amava praticar a arte do diálogo, né? Então eu fiz questão de colocá-lo aqui como um emblema do que a gente vai fazer, né? A gente vai ler texto, a gente vamos ler textos, vamos examinar textos, mas vamos relacioná-los às questões humanas, que é o que a grande crítica faz, que foi o que o grande Samuel Johnson fez a vida inteira. Depois pesquisem sobre ele, né? Uma figura assim ímpar e uma boa notícia. Ah, Fazendo o esforço, e eu recomendo que o façam, de ler sua obra em língua inglesa, vocês terão muito pouca ou nenhuma dificuldade. Johnson é dono de um inglês fluido, fluidíssimo. Né? Dá para ler tranquilo. Vocês vão ver que é um inglês assim melífluo, né? Ele escorre como mel, assim. É um dono de um estilo, tanto quando faz crítica quanto faz literatura, assim, inestimáveis. Né? Então eu coloquei aqui ele para ser uma espécie de farol, de guia aqui das nossas pervagações. Então, isso que está aqui no nosso plano de curso é aquilo lá que, só que tornado mais sintético do que vocês acabaram de ver, né? Hoje, na nossa primeira aula, nós estaremos vendo sobre literatura anglo-saxônica, tendo como elemento central, principal desse período, o poema Beowulf. Depois a gente vai ver a segunda parte da noite sobre The Canterbury Tales, de Chaucer, alguém que escreveu Chaucer mais cedo, aí sim falaremos de Chaucer, o grande Geoffrey Chaucer. Na aula que vem falaremos de ninguém menos que ele, William Shakespeare, e analisaremos trechos do seu Hamlet, uma das peças mais extraordinárias, talvez uma das peças, não só peças de teatro, mas peças literárias mais extraordinárias é, já escritas, um jornalista brasileiro já falecido,
vocês não lembrarão, porque todo mundo muito novo aqui, eu já estou me sentindo velhinho. O Paulo Francis, ele dizia que era um livro que tudo que você vai viver e sentir na vida já estava lá no Hamlet. Tá? Leia, tá lá. Tá? A gente vai ler um pouquinho sobre ele. Na aula 3, nós vamos fazer um passeio entre os séculos 17 e 18. Tem coisa muito boa esperando a gente. Leremos trechos e examinaremos trechos de Paradise Lost, o grande poema épico da língua inglesa, sem dúvida, o maior de todos. Trechinhos das Viagens de Gulliver, daquele que talvez seja o maior satirista de todos os tempos, Jonathan Swift, e também trechinhos de um grande romance, Robinson Crusoe, que já foi assim, influenciou muitas narrativas, inclusive no cinema, né? E terminaremos com eles, os complexos, às vezes complexos e complicados, românticos, sim, a grande poesia romântica inglesa. Nós veremos autores como William Blake, analisaremos rapidamente sobre a prosa de Jane Austen, essa grande romancista, mas não vou entregar muito agora. Vão ter que esperar, fazer o suspense, porque hoje é dia de começar a falar, no nosso primeiro encontro, dos inícios da produção literária em língua inglesa. E de tudo aquilo que foi feito, né? Claro que não foi só isso que foi feito, no período chamado anglo-saxão, tá? Mas de tudo aquilo que foi feito é um consenso, né? Praticamente um consenso entre os especialistas de que a maior obra feita em língua anglo-saxã foi o poema Beowulf. O Beowulf é um poema épico. Observe muito bem essa imagem que eu coloquei aqui, porque ela diz muito do que Beowulf traz. Tá bom? Tá bom? Observe bem essa imagem, porque eu vou fazer referência a ela depois. Tá? Muito bem, gente. A gente entender uma obra como Beowulf, que foi escrita em plena Idade Média, é preciso fazer uma consideração, ainda que rápida, porém importante, sobre esse período, classicamente falando, é um período de mais ou menos 1000 anos. Claro que há historiadores que divergem disso, né? Alguns estimam dizer que a Idade Média durou muito mais, né? Jacques Legoff vai dizer que, em termos de formação imaginária, ela dura até o século XVIII, né? Então, em certo sentido, ela se espraiou até o século XVIII. Mas, classicamente falando, sim, consenso, não muito consenso, mas para tornar a coisa mais didática, nós temos um período extremamente longo, de mais ou menos 1000 anos. Costumeiramente se costuma colocar a Idade Média entre dois acontecimentos muito marcantes no Ocidente, que é a queda do Império Romano Ocidental e lá a tomada de Constantinopla pelos chamados turcos otomanos, né? Isso já no século XV. Então você tem aí mais ou menos 1000 anos, ou seja, um período muito longo. E é claro que em 1000 anos muita água passou embaixo da ponte, em termos literários, em termos de documentação, muita coisa foi produzida, em termos de cultura, muita coisa foi produzida. Então, assim, se você quiser estudar a Idade Média, o que eu estimulo vivamente que o façam, você vai provavelmente dedicar a sua vida inteira a isso, porque por ser um período muito longo, é um período de uma produção imensa, artística, tecnológica, cultural, etc, etc. E aí, eu trouxe, lembra que eu falei da crítica literária, uma boa crítica literária? Então, eu trouxe um grande crítico, até ia trazer para cá os exemplares para mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar o livro objeto, porque é bonito. Eu sou da época do papel, tá, gente? Eu uso também a tela, mas eu sou um velho fã do papel, né? E ia mostrar para vocês, mas na aula que vem, na próxima aula, eu trago, ponho aqui na mesa e mostro para vocês. Que é o Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo escreveu uma obra monumental, tá? A depender da edição, geralmente 4 volumes, que compõe a chamada História da Literatura Ocidental, na qual ele examina mesmo, desde a Idade Média até uns 30, 40, mais ou menos, quando ele escreveu essa produção toda. E
quando ele vai tratar de obras escritas na Idade Média, ele faz considerações muito importantes sobre o período medieval. Claro que em 50 minutos a gente não tem como analisar tudo que ele falou sobre a Idade Média, até porque é muito rico e muito extenso, mas eu trouxe um trecho que eu considero fundamental para a gente entender a chamada cosmovisão medieval. Gente, não é possível absorver plenamente uma obra literária escrita na Idade Média se você não tem muito claro dentro de você que a cosmovisão, a chamada cosmovisão daquela época, era muito diferente da que nós temos hoje. Alguns dizem até que a gente não tem cosmovisão, né? Ou seja, como é que o homem medieval enxergava o funcionamento das coisas? E as coisas elas eram interligadas, e se eram interligadas pelo quê? Ou por quem? Então, responder essas questões é descobrir como é que era a, a cosmovisão medieval. E Carpo comparece aqui para nos dar uma pincelada sobre a, o que seria a cosmovisão desse mundo. Ele diz o seguinte: em comparação entre a arquitetura das catedrais góticas, vocês já devem ter visto imagens das belíssimas, a meu ver, catedrais góticas, né? Elas têm aquelas torres altíssimas e pontiagudas, né? Então, a comparação entre a arquitetura das catedrais góticas e a arquitetura lógica dos sistemas escolásticos, que é um sistema de filosófico, né? Um sistema de pensamento por excelência da Idade Média, essa comparação entre a arquitetura das igrejas e a arquitetura do sistema filosófico medieval é um lugar comum dos estudos medievalistas. Não há dúvida sobre isso. Né? Parece só metáfora, mas revelou-se, porém, que as plantas e a decoração escultórica das catedrais obedeceram realmente a um plano fornecido pelos construtores da teologia e da metafísica. Se você entrar numa catedral, uma igreja daquela, nas igrejas do Brasil, as mais antigas, você percebe isso também. Mas como elas são as catedrais, elas são mais antigas, se você percebe nela, se você entra nela, você percebe muitos pormenores. E esses pormenores, eles não estão ali gratuitamente. Eles têm a ver direto e intimamente a ver com a maneira em que os teólogos, os filósofos da época, principalmente os teólogos, porque é uma época profundamente religiosa, como eles pensavam o mundo. Então, esses pormenores correspondem ao plano com a maior precisão. Os elementos básicos comuns que conferem ao pensamento medieval a estrutura arquitetônica e a arquitetura medieval a significação teológico-filosófica são o modo de pensar hierárquico, palavra fundamental para entender a Idade Média, e a ideia da ordem universal. Gente, hierarquia e ordem. O universo tem uma ordem. O homem medieval, de modo nenhum, como acontece hoje, de modo nenhum, na cabeça do homem medieval, passava a ideia de que o universo existia em desordem, de que ele teria existido ou existia por uma obra do acaso. Não, é o contrário. Tudo está em perfeita ordem, reveladas naquelas correspondências. Um mundo governado espiritualmente pela hierarquia eclesiástica, né, a hierarquia da igreja romana, a igreja católica apostólica romana, e materialmente pela hierarquia feudal, pode pensar de maneira diferente. Então, a igreja, no que diz respeito à vida em si, e o sistema político do feudalismo, eles precisavam, para exercerem, eles precisavam compor, é, ditar no melhor sentido aqui, uma vida que estivesse fundada na ordem, né, numa noção hierárquica. O próprio Carpo, ele era católico, inclusive, né? Tudo no mundo visível e no mundo invisível tem o seu lugar definido na hierarquia das criaturas, instituições e coisas. Tudo ocupa um papel, tudo desempenha um papel. O homem medieval enxergava isso, né? Tem o seu lugar definido na hierarquia das criaturas, instituições e coisas. E as dúvidas eventuais se resolvem pela correspondência exata. Visibilium omnium et invisibilium. Não sei se vocês reconhecem essa expressão, é um trecho da versão em latim do chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, tá? O Credo Niceno-Constantinopolitano é um resumo da fé do povo cristão.
E há um trecho dele que diz o seguinte, que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, quando havia dúvidas, olha, eu não sei como é que se dá um tal aspecto que eu não consigo ver com os meus olhos, quando essa dúvida surgia, então você olhava para o credo e estava respondido. Porque Deus é o criador do que é visível, mas também do que é invisível. Com efeito, a base desse pensamento encontra-se no credo, né? Aí ele coloca um outro trecho do credo. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, que é a ideia central do cristianismo, que Deus se encarnou, né? Pelo poder do Espírito Santo. Pela encarnação de Deus, o mundo material ele foi santificado. Tornou-se símbolo e reflexo de outro mundo. Era assim que pensava um homem medieval. O mundo é um símbolo. Eis uma ideia bem medieval. Então, essa, gente, era a cosmovisão medieval. Você não consegue, sem ter isso em mente, você não consegue compreender Chaucer, você não consegue compreender, sim, compreender em profundidade, né? Em detalhe, Chaucer, você não consegue compreender em profundidade Dante, lá na Divina Comédia, você não consegue compreender em profundidade até mesmo Beowulf, que ainda tem alguns elementos pagãos, mas já alguns cristãos. Então, toda a produção literária, cultural, de um modo geral, da Idade Média, se você não tem isso em mente, que a gente acabou de ver, que era assim que se enxergava o universo e a relação das coisas nele, você não compreenderá isso devidamente. Há um livro sobre isso muito, muito, muito bom. Eu não o li completamente, eu preciso terminar essa leitura. Ai, meu Deus, como é que ficou em português? A imagem. Não sei se ficou com uma imagem descartada, não me lembro. É um livro escrito por C.S. Lewis, sim, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, em que ele fala, ele trata da relação da cosmovisão medieval, né, com as coisas que foram feitas, foram produzidas lá. É um livro assim fundamental. Eu não terminei essa leitura, eu comecei, eu achei um livro, um estudo espantoso, né? Ele era um homem de uma cultura absurda, né? Um homem cultíssimo, era professor, vocês sabem disso, né? E, enfim, é um livro sobre, para quem se interessa, uma boa indicação de leitura, né? Então, essa é a Idade Média na qual foram compostos os textos que a gente vai ver hoje. Né? Beowulf e The Canterbury Tales. Beowulf é um poema épico, gente. Todo mundo tem em mente, todo mundo, quando fala de épico, deixa eu voltar aqui para o chat para vocês. Quando a gente fala de épico, tá bem claro na cabeça de vocês o que é um épico. Os mais jovens, né? Tem muitos mais jovens que vocês aí, que as pessoas agora estão falando assim, não, eu assisti aquele jogo lá ontem do Fluminense, foi épico. Né? O pessoal agora está usando isso. É interessante, interessante. As questões da linguagem, né? Como vai e volta. Quando se fala de épico, o que vem na mente de vocês? Podem escrever aqui, rapidinho, que eu vou ler aqui. Um minutinho, nossa, o tempo vola. Il tempo vola. Olha lá, a Michelle falando que leu o prefácio de Shakespeare, olha só. Ficou sem paciência e decidiu direto. Muito bem, Michelle, depois você volta a ler. Eu também leio prefácios depois. Os prefácios, se para mim, são pós-fácios. Eu também não. Eu lembro de Graciliano Ramos, né, o nosso grande escritor alagoano, que dizia: não, eu pego o cabra e leio diretamente. Eu não leio o prefácio, não, né? Mas tranquilo, não julgarei você. Depois você lê, né? É um grande texto. Deixa eu ver aqui, eu perguntei do épico. Algo marcante, magistral, grande, memorável. Muito bem. Tem a ver com grandiosidade, gente, com feitos grandes. Exatamente. O poema épico, ele trata de feitos magnânimos. Dentro do poema épico está uma figura que foi presente durante muitos anos na literatura do Ocidente. Depois, ela não é que ela saiu, talvez tenha saído, mas ela talvez tenha se metamorfoseado. Estou falando do herói. Sim, o herói é aquele que perpetra grandes feitos. Você lembra, por exemplo, de Ulisses, você lembra de Heitor, você lembra de Aquiles, lá dos gregos, né? Você lembra de Enéas, lá dos romanos, né? Na Eneida. Então, todos esses são poemas épicos. Beowulf, ele é um poema épico, né? Ele é um poema anônimo, que é uma coisa muito comum na Idade Média, né? O anonimato. Não sei se vocês sabem disso, mas
a ideia de um eu que produz a obra de arte, esta obra é minha, assinada por mim, é uma ideia relativamente recente. Isso é mais ou menos dos inícios do romantismo para cá. Né? Não é que antes do romantismo não se assinasse obras, não. Claro que se assinavam. Mas, assim, é uma ideia, como ideia mesmo, como prática, como profissão, o artista profissional é uma coisa mais ou menos dos inícios do romantismo para cá, finalzinho do século XVIII, como ideia, né? Como prática dos finalzinho do século XVIII para cá. Na Idade Média, sempre, ou quase sempre, podemos dizer quase sempre, você não vai encontrar nas obras literárias ou na maior parte delas, nos vitrais das igrejas, você não vai encontrar, por exemplo, uma assinatura feita por fulano de tal. Depois, na Idade Média tardia, sim. A gente vai se aproximando da modernidade, sim. Mas por que? Isso é proposital. Por quê? Isso era um eco daquilo que diz um dos evangelhos. Eu não me lembro onde está exatamente, não lembro se é no evangelho de São Mateus, eu não lembro, em que eu acho que João Batista diz, né? Que ele cresça e eu diminua. Então, não cabia o homem medieval aparecer, era Deus quem tinha que aparecer. A evidência tinha que ser ele, não o artífice. Né? Então, isso era muito comum. O poema épico anônimo, escrito em Old English, vocês sabem que o inglês ele tem três grandes tipos de manifestação. Temos aquilo que chamaríamos assim grosso modo, espécie de proto-inglês, que é o Old English ou Anglo-Saxon, né? Anglo-Saxon, anglo-saxão. Depois nós temos o chamado Middle English, no qual foi escrito, por exemplo, The Canterbury Tales. Depois a gente tem o inglês moderno, mais ou menos de Shakespeare para cá. Né? E ele foi escrito, o Beowulf, em Old English. Afinal, nós estamos ali, não se sabe exatamente, mas estamos ali, a escrita de Beowulf se deu exatamente, mais ou menos, perdão, entre os séculos 7 e 8. Né? O herói do poema, que dá o nome ao título da obra, ela é uma canon. No nosso material, vocês devem ter visto sobre isso, é quando duas palavras, dois termos, elas se unem querendo dizer uma outra coisa. Então, Beowulf seria Beowulf. Ou seja, você tem o quê? A ideia de um hunter, de um caçador de abelha, ou seja, um urso, alguém forte, alguém portentoso, né? Apresenta em seu enredo um dos mais recorrentes temas literários ocorridos a partir da Idade Média. Lembra da imagem que eu passei para vocês? Eu disse assim, ó, fixa essa imagem aqui, quando a gente foi lá falar do iníciozinho, aqui, eu coloquei, lembra? Por que eu falei para vocês fixarem a imagem? Até uma imagem, assim, um tanto quanto, digamos assim, né, meio tétrica, né, meio... Aqui é uma figura, aqui é a representação do monstro, né, do monstro da... Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele lá, que o Beowulf derrota, e essa imagem ela é bastante simbólica disso aqui que eu coloquei. Ó. O enredo de Beowulf já tem algo de profundamente medieval. Se você for observar um épico, por exemplo, escrito em eras pagãs, por exemplo, se você vê a Ilíada, se você vê a Odisseia, se vê a própria na Eneida, ainda assim, de alguma maneira, você vai ver muito que o homem ele luta contra ele mesmo, contra o mal que há nele mesmo. Não é que isso deixou de existir na Idade Média, mas além do homem lutar contra si mesmo, ele lutava contra o mal. Havia um bem e havia o mal, às vezes personificado, inclusive, em figuras que remetiam ao próprio a ideia de diabo, do demônio, né? Luta-se contra o mal, tá? Na oração do Pai Nosso, né? Já que esta é uma época profundamente cristã, né? Livrai-nos do mal, segundo outras traduções, do maligno, né? Do demônio em si. Então, isso é próprio da Idade Média. Então, há um bem que nós devemos praticar, ou deveríamos, né? Que entra em embate com o mal, às vezes personificado em figuras diabólicas ou monstruosas, como é o caso de Beowulf, né? Vamos mostrar para vocês entenderem. Acredita-se que foi copiado por volta do século XI pelos monges, né? Que foi um fato da maior importância para a cultura ocidental, gente. Atividade dos monges copistas. Quando o Império Romano Ocidental caiu, a Europa passou um bom tempo sendo pilhada, invadida.
por povos que vinham principalmente do norte, do extremo norte da Europa. Houve uma devassa muito grande na produção textual e muito do que foi preservado da cultura greco-latina foi pelas mãos dos monges copistas. Eles copiavam muita coisa. Então, esse poema ele foi copiado em algum momento por volta do século XI. Alguns críticos, alguns estudiosos, são da opinião de que estes monges não teriam se limitado só a copiar o, o poema, mas também a ter inserido alguns elementos tipicamente cristãos no poema. Não estariam lá originalmente, eles teriam inserido. Bom, como é um texto muito antigo, talvez essa é uma questão que permaneça em aberto durante muito tempo, talvez até o dia em que alguém descobrir, talvez aí uma cópia que comprove uma tese ou outra, né? Mas, por enquanto, é algo que está, assim, só no plano da elucubração. Eles teriam não só copiado, mas inserido elementos cristãos. Por quê? O que a gente encontra no Beowulf? No corpo do texto, você tem uma base de história, para a história acontecer, que é uma base de civilizações pagãs, mas já há elementos que são tipicamente cristãos. Por exemplo, no que diz respeito a certo e errado. Moral tipicamente cristã já se encontra em Beowulf. Então, por isso há essa dúvida de que será que isso já teria vindo de lá? Sim, há uma possibilidade, porque como ele foi escrito entre os séculos 7 e 8, já havia um processo de cristianismo na Inglaterra há pelo menos aí talvez quase 200 anos, uma coisa dessa, cento e poucos anos, né? Primeiro tem lá esqueci o nome dele agora, Saint Augustine of Canterbury, se não me engano, Santo Agostinho de Cantuária. Foi o primeiro grande evangelizador que chega, né? Ele foi bispo, inclusive. Chegou em 597, se não estou enganado, lá. Então já havia ali 100 e poucos anos de cristianismo na ilha. Enfim, mas é uma questão que permanece em aberto. Principalmente no que diz respeito às questões morais, o Beowulf já tem isso aí. Então há uma espécie de mescla. Né? O poema, ele às vezes é flagrantemente cristão, flagrantemente pagão, há uma mescla, né? Que é uma coisa própria da literatura inglesa. O Carpo fala isso, né? Desde o início, os ingleses eles souberam com maestria fazer esse processo de aculturação. Né? Eles pegavam o quê? Elementos culturais dos povos que os invadiam, e eles sofreram várias invasões, e tornavam-nos deles, se apropriavam, né? De um modo muito bom, segundo Carpo, de um modo muito magistral, e isso se reflete na literatura. Eu coloquei aqui uma imagem de um trechinho, né, de um manuscrito da época, em Old English. Se alguém sabe Old English, fica à vontade para ler. Eu não sei, eu não sei ler, não sei pronunciar, eu tenho suposições, eu ouvi já algumas coisas no YouTube, galera. No YouTube, que é muito bom para muitas coisas, tem, tem há leituras de trechos inteiro eu não sei, mas há leituras de trechos de Beowulf em Old English, porque há professores especialistas em Old English que falam fluentemente Old English e que leem. Claro que é uma leitura, é uma pronúncia reconstituída, porque ninguém sabe, né? É uma coisa muito antiga, então se supõe que se pronuncia do jeito que está lá. Procurem, vocês vão ver, tem coisas, tem muitas pessoas fazendo leituras em Old English, e aí você consegue perceber como é muito diferente do inglês que a gente tem hoje, né? Só de longe você consegue perceber alguma semelhança, né, sonora. O enredo, ele é muito simples em si, né? Os acontecimentos capitais que se desenrolam em Beowulf são: existe um monstro chamado Grendel, que ele ataca o palácio do rei da Dinamarca, da época, chamado de Hrothgar. Há um ataque por esse bicho, esse monstro, é um monstro terrível, devorador, e Beowulf entra em cena para lutar com esse monstro, para lutar com Grendel. Há uma batalha, perdão, há uma luta entre Beowulf e o monstro Grendel, ele mata o monstro, tem lá a imagem no começo, né? E aí a mãe dele, a mãe do monstro, ele se revolta contra Beowulf e ela vem querendo vingar a morte do filho, né, do seu filho. E aí, por conta dos grandes feitos de Beowulf, o rei
decide presenteá-lo generosamente. Ele ganha uma soma de valores muito grandes. Ele se torna rei, né? Ele volta para sua terra, ele se torna rei, governa em paz por 50 anos. Aparece um dragão, uma figura de um dragão, que é uma figura muito comum na Idade Média, a figura draconiana, e esse dragão devasta o reino do então rei Beowulf, do agora rei Beowulf. E na batalha contra o dragão, finalmente o Beowulf morre, né? Eh, ele vitoria sobre o dragão, ele ganha do dragão, mas ele morre gloriosamente. Então a ideia do herói que morre em glória, né, por sua causa, né, devido à sua bravura. Mesmo morrendo, ele não deixa de ser grande, né? E aí a morte é narrada com toda a grandiosidade do épico, né? Se você gosta de uma linguagem grandílocua, o texto épico. Então, recomendo vivamente que quem gosta de que as coisas sejam ditas da maneira mais grandiloquente possível, e eu gosto bastante, recomendo a leitura de qualquer épico, né? No nosso caso, por que não ler o Beowulf? Existem muito boas traduções para inglês moderno. Eu trouxe trechinhos para vocês da tradução de Seamus Heaney, grande poeta. Seamus Heaney. Mas antes, então, só uma questão sobre a forma. Os versos de Beowulf eles são construídos com o uso da chamada aliteração, né? Aquela repetição de sons, constância de sons, em que a primeira parte de cada verso liga-se à segunda por parte, a segunda parte por meio de sons semelhantes. Não saberei ler exatamente o que está aqui, que aqui está no original em Old English, mas você percebe, por exemplo, nessa primeira metade do verso para essa segunda, você percebe que a ligação é feita através desse som que tem esse som, né? Sibilante. Oft sid sefin setana pretum, alguma coisa assim. No segundo já é um outro som. Monegum megfum meodestla of there, algo assim. Então, primeiro eu tenho. Que é isso? Bom, existem inúmeras razões. Uma delas é o seguinte: na época, gente, pouquíssimos sabiam ler. Não havia efeitos sonoros digitais feitos na inteligência artificial, por exemplo. O que tinha que ter, o que tinha que ser usado, que recurso tinha que ser usado para impressionar a audiência, né? Porque os poemas eles eram, vocês sabem disso, durante muito tempo os épicos eles passaram de geração para geração apenas sendo narrados. Só depois eles foram coligidos e copiados, muitos anos depois. Então, um recurso que você tinha para deixar a coisa mais viva, né, era investir nas aliterações, né? Era como se fosse o efeito especial da época. E que é um baita efeito, né? O efeito sonoro é um efeito extremamente desejável em toda grande poesia, né? Estava contando só para isso. Como a gente já viu sobre a forma, sobre o enredo, eu não vai dar para ler todos que eu selecionei para vocês, mas, por exemplo, sobre a questão, a primeira mesmo, o primeiro slide, morte e bravura, que é um tema caro à poesia épica, né? Você tem que ser valente, né? E a morte está aí, você tem que encarar. Diz assim, why, sir, do not grieve. Isso aqui já é a tradução moderna, tá, gente? Chama assim, agora é da Flamengo, mas aquele outro Old English não sei. Why, sir, do not grieve. It is always better to avenge dear ones than to indulge in mourning. Hum, é uma, esse sim é um elemento bastante pagão, né? Nada cristão, né? Então é melhor você se vingar daqueles que você perdeu do que você cair em pranto e ficar ali chorando. Não, nada disso. Vingue os que mataram os seus, né? Então, esse é um elemento bem forte, né? Tudo que tem a ver com o elemento heróico em Beowulf é bem pagão ainda, a construção do herói é bem pagã, né? For every one of us living in this world means waiting for our end. Let whoever can win glory before death.
glory before death. Bem épico, né? When a warrior is gone, that will be his best and only bulwark. Né? Bem épico. Sobre o feito do herói. Né? O herói que morre, há uma glória na morte do herói. Se vocês forem ler lá a Ilíada, por exemplo, vocês vão ver que quando há uma morte, ela é narrada de uma maneira assim, sabe, como se fosse na tecnologia que a gente vê hoje, como se fosse uma baita tela de cinema, com todas as cores e sons que tem direito, né? Então, porque é do épico, sobretudo que diz respeito a uma morte gloriosa, né? Mas também há elementos no poema que chamam a atenção para o que nesse mundo é breve, né? O que nesse mundo passa. Né? Mas não vai dar para a gente ler. Mas vocês podem conseguir essa tradução. Tem aqui no slide que vocês têm acesso, mas vocês podem procurar essa tradução do Chinos Rini. E quando a gente avança na, rumo à Idade Média tardia, nós nos deparamos com esta joia, esta pérola, que é The Canterbury Tales. Eu não sei se alguém já conseguiu ler, talvez uma versão traduzida. Canterbury Tales está escrita em inglês medieval, um poema escrito em inglês medieval. Já é mais fácil a leitura em alguns pontos, outros não, mas já você consegue não se perder tanto, né, quando você faz o comparativo com Beowulf, mas já é escrito em inglês medieval, e já encontra já várias traduções para o inglês moderno, né? E existe já traduções para o português também. Eu vou trazer, porque o trechinho que eu trouxe para vocês é um trecho em prosa, tá? Do Paulo Visioli, mas eu não vou lembrar agora quem é o tradutor de uma versão que já saiu, saiu ultimamente, se não me engano, pela Companhia das Letras, do Canterbury Tales, os Contos da Cantuária. Eu não vou lembrar quem é o tradutor agora, mas é uma tradução que tem sido muito bem falada. Eu não tenho essa tradução, quero comprar, vou comprar para mim, mas eu ainda não tenho. Eu tenho em inglês corrente, né? Chaucer foi um escritor, um filósofo, um diplomata inglês, um homem extremamente culto, extremamente respeitado em seu tempo, né? Para muita gente, principalmente por causa de The Canterbury Tales, ele é considerado o pai da literatura inglesa. E nessa obra magna, Chaucer, ele pinta de modo muito vivo, né, e com profundidade também o cenário que ele viveu, então, o cenário da Inglaterra medieval. Tá? Para isso, ele se vale de personagens complexos e de ponderações de diferentes naturezas. Tem algo de teologia no poema dele, tem até sobre economia, tem algo sobre política. Então, é uma obra que conversa muito com esses temas, ao mesmo tempo em que apresenta um vasto cenário. Né? O contexto em que ela foi escrita, nós precisamos, né, falando da Idade Média ainda, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Quando foi escrito The Canterbury Tales, já havia se transcorrido muito tempo desde a escrita de Beowulf. Beowulf aparece entre século 7 e 8, né? E aqui a gente já está no século XV, 1400 e alguma coisa, né? De 1300 para 1400, então muito tempo já tinha passado. O cristianismo ele já havia se difundido muito, completamente na ilha, e é importante a gente lembrar disso por conta da cosmovisão que a gente já viu agora há pouco, né? Que ela na Idade Média, ela é profundamente cristã. Há o espírito das cruzadas dentro do contexto medieval, o espírito das cruzadas, muito importante, tá? E com as cruzadas, né, que foi aquela tentativa de retomar Jerusalém, tirar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, né, que às vezes eram chamados de mouros, o que acontece? Esse espírito cruzado, ele entrou, né, espírito de peregrinar para um lugar santo, ele penetrou muito na vida social da época. Aí começa a chamada peregrinatio, entra a peregrinação, que é uma coisa que existe até hoje no mundo cristão, né? Especificamente no mundo cristão católico, que é você sair de onde você está e ir rumo a um lugar santo, né? A um templo,
né? Há muitas peregrinações ainda. Então, na Idade Média, isso era uma coisa extremamente comum. Quem quiser ter uma boa imagem disso, o filme não é só sobre isso. Ele não é só sobre isso. Mas ele tem esse cenário. Eu recomendo que vocês assistam um belíssimo filme de Ingmar Bergman chamado O Sétimo Selo, tá? Não é, ele não pretende só demonstrar um painel medieval. Não é sobre isso. O filme é sobre muitas outras coisas. Não dá para não tempo falar agora. De questões muito profundas. Mas, como pano de fundo da Idade Média, então, ele mostra muito bem, dá uma pincelada muito boa de como era o modo de vida e o modo de pensar das pessoas naquela época. Então, eu recomendo bastante. Por essa razão e por muitas outras. O Sétimo Selo. Bom, então, The Canterbury Tales é um poema construído exatamente a partir do senso e da prática da peregrinação. Por que a peregrinação ela é tão importante? É muito, muito fácil, porque a obra, então escrita em Middle English, já falei, ela trata de um conjunto de peregrinos, 30 ao todo, entre os quais, olha só que coisa moderna, já está o próprio Chaucer. Eles estão reunidos numa taverna e eles estão prestes a partir para um santuário de Canterbury, porque em Canterbury foi martirizado São Thomas Becket, por sinal foi martirizado de forma brutal. Ele foi decapitado, ele teve o rei se desentendeu com ele, ele não aceitou alguma, depois pesquisa na vida dele. Ele teve um embate com o rei, depois de uma série de coisas, ele foi assassinado lá. A igreja existe até hoje, né? A Catedral de Canterbury, ele foi assassinado lá, foi uma morte extremamente violenta. O cérebro dele foi espalhado no chão, foi pisoteado, foi uma coisa terrível, mesmo assim, chocante. E lá se tornou, desde então, um lugar de peregrinação. Né? E aí eles estão reunidos, prestes a partir para a Catedral de Canterbury. Por sugestão do dono da taverna, para passar melhor tempo, né? Sabe que na época não tinha Zap Zap, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha passar o tempo, muitos não sabiam ler, né? Ele sugere que eles contassem histórias, tanto na ida quanto na volta. Inclusive, ele promete até um prêmio. Não, quem ganhar aqui vai. Quem ganhar for o melhor contador de histórias ganha aqui diz a nossa super taverna. Né? E só que o Chaucer não deu tempo. Ele escrever todos os contos que ele queria, né? Ele, do plano original dele, apenas 24 ficaram. Né? Ele tinha um plano muito maior. A estrutura é sempre a mesma. Existe um prólogo geral que apresenta todos os personagens, e cada conto narrado tem, portanto, o seu próprio prólogo. Tem o prólogo do moleiro, por exemplo, e aí o moleiro conta a sua história. Ele circunstancia quem é o moleiro, diz quem é, tá? Coloca no contexto para você entender quem é o personagem, e aí ele vai, cada personagem desse, a gente diz respeito a um extrato social da época que ele viveu. Tem o moleiro, tem o advogado, tem a prioresa, que a gente vai ler um trecho sobre ela agora. E aí você vai compondo um cenário absolutamente rico, profundamente humano daquela época, né? O trecho que eu trouxe para vocês, então essa aqui é a estrutura. Se você for pegar, essa aqui é da versão que eu tenho. Se você for pegar, é sempre assim, tem o prólogo, tá vendo? E aí o conto de um personagem. O prólogo, e aí o personagem traz seu conto. O prólogo de um personagem, depois o personagem conta seu conto. E ele é desenvolvido assim, né? O trecho que eu trouxe para vocês é um pedacinho do prólogo que apresenta a personagem da prioresa. Eu sei que eu estou um pouquinho avançado no tempo, mas depois disso eu já encerro, tá? Aqui é a tradução de Paulo Visioli, tá, gente? É uma tradução em prosa, essa aqui. Lá estava igualmente uma freira, uma prioresa, com um sorriso todo simplicidade e modéstia. A maior praga que ela rogava era por Santo Eloy. Tem umas alfinetadinhas, vocês vão vendo aqui, né? Chamava-se Senhora Eglantine, cantava graciosamente o serviço divino com um perfeito tom fanhoso. E falava francês bonito e bem, segundo a escola de Stratford et Bow, pois que desconhecia o francês de Paris. Além disso, era muito educada à mesa, jamais deixava cair pedaços de comida da boca, nem mergulhava demais os dedos no molho, mas segurava sempre os alimentos com cuidado, sem que uma gota sequer lhe pingasse no peito. Nos hábitos corteses, achava sua maior satisfação. Limpava tanto o lábio superior que, quando acabava de beber, não se via em seu copo
um sinal de gordura. E com que graça estendia a mão para apanhar as iguarias. Sem dúvida era uma pessoa de ânimo alegre, agradável e sempre gentil na conduta, esforçando-se por imitar as etiquetas da corte, a fim de adquirir boas maneiras e merecer a consideração de todos. Falando agora de sua consciência, era tão caritativa e piedosa que seria capaz de chorar se visse um rato morto, ou a sangrar na ratoeira. Costumava alimentar os seus cãezinhos com carne assada, ou com pão branquinho e leite. Mas desfazia-se em pranto se um deles morresse ou levasse uma paulada. Era toda compaixão e ternura. Um amplo véu com muitas dobras envolvia-lhe a cabeça. Seu nariz era reto, seus olhos cinza-azulados, como vidro. A boca era pequena, vermelha e macia, e tinha uma bela testa, com quase um palmo de largura. Eu creio, pois ela certamente não era um tipo miúdo. Pude notar também que se trajava de modo apropriado e que, em volta do braço, trazia um rosário de delicado coral, com as contas maiores, as contas do Padre Nosso, de cor verde. Dele pendia um medalhão brilhante de ouro, onde se distinguiam um A debaixo de uma coroa e a escrita Amor Vincit Omnia, né? Que em latim é o amor tudo vence. Então, quando você vai lendo esse prólogo, você vai lendo o próprio The Canterbury Tales, você vai ver que uma coisa que permeia toda a obra e que já é uma característica dos ingleses, quem aqui gosta de literatura inglesa sabe disso, é a ironia, né? A ironia que é característica do povo inglês, né? E que isso perpassou também para a literatura. E aí, no trechinho do percurso que a gente fez hoje, a gente encerra com The Canterbury Tales. Só que a viagem está só começando. Semana que vem a gente avança nos anos e nós vamos lá para o século XVI com Shakespeare, né? A gente vai analisar, como eu falei para vocês, a trechos do Hamlet, né? Da tragédia Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Eu não sei, mas, Mariana, eu sei que eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Procuro ser quase militar na minha cronometragem, mas assim, é mal de professor falar demais. E eu não sei se teria tempo, porque uma coisa que eu queria fazer mais cedo, que era fazer aquela ambientação medieval, né? Com a música lá, você lembra? Mas eu não sei se da outra vez não deu certo, né? Não sei se daria certo hoje. Será que dá para tentar? O que você acha? Ah, eu acho que dá, prof. Nada Vamos tentar. que 2 minutinhos, né? O pessoal não fique Então. aí. Então, gente, já que a gente está na Idade Média, né, hoje, essa noite, eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho que todo mundo gosta de música, né? Eu acho que o único que não gostava de música que eu conheço era João Cabral de Melo Neto, mas como ele era um grandíssimo poeta, tá perdoado. Acho que todo mundo gosta de música. Aí eu trouxe uma coisa aqui para vocês, para a gente se despedir com um ar medieval, assim. Eu trouxe uma flautinha que eu tenho aqui, para tocar para vocês uma melodia que muito provavelmente é uma melodia de origem medieval. Não há certeza sobre isso, mas tem origem medieval, que é Scarborough Fair, que é a feira de Scarborough. Ao que tudo indica é assim, fala de uma feira, de uma pessoa que tem uma amada que mora lá e que tem alguém indo lá para aquela feira, enfim, uma coisa que a gente vai ver depois nas canções dos trovadores, etc. Enfim, e eu queria me despedir de vocês tocando essa melodia. Eu não, da outra vez acho que não deu certo, mas vamos tentar agora, Mariana, para ver se faz, tá bom? É, prof. Talvez se você tentar mais perto do microfone, porque É, não tá saindo som, infelizmente. É tão legal. ah, eu não sei por que ela faz isso, eu não sei se é porque tá. Eu tô bem pertinho aqui do microfone, né? Não sei se é porque eu tô Então, por que perto será? demais, não sei se assim melhora, melhor assim. Vamos ver. Não, não dá pra Ah, ouvir. dificuldades Nossa, que técnicas, gente. pena, né? É tão legal. Então, mas procurem essa melodia, ela é belíssima, se chama Scarborough Fair,
Existem muitas versões dela muito bonitas, né? É, tem uma do Simon and Garfunkel, né? Que ele gravou, Paul Simon com Art Garfunkel, é, que é muito bonita também. Tá? Mas foi muito bom estar com vocês. Desculpem, passei um pouquinho do horário, mas é para deixar a coisa completinha mesmo, né? Quem sabe a gente dá um jeito para a gente conseguir tocar uma flautinha depois. Vamos descobrir que mistério é esse que está impedindo o som da flauta, Exato, às tá vezes bom? colocar algum microfoninho nela, É, sabe? Não sei. Vamos é, tentar para a próxima vamos, aula. vamos tentar sim. Gente, muito obrigado, tá? Thanks a lot. Foi muito bom estar com vocês para discutir sobre coisas tão belas, né? Obras tão presentes ainda no nosso imaginário, na nossa conduta. E a gente se vê quinta-feira, se assim Deus permitir, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado, professora Mariana. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, pela participação. Excelente aula, professor, e até semana que vem.